Vou te fazer uma pergunta e perguntar não ofende. Você deixaria o Lula ter o poder de dizer para você o que é verdade e o que é mentira? E se você falar alguma coisa que ele acha que é mentira, multa você ou até te prende. Você teria coragem disso? O Lula? Ou o governo Lula? Pois é. Mas é nesse sentido que a gente está caminhando. E não sou eu que estou falando, é a Folha de São Paulo que está preocupada. É ela que ultimamente anda fazendo umas matériazinhas mais críticas ao Lula. E aí pode ser que, num passe de mágica, façam com a Folha de São Paulo, com o Estadão, com o Metrópolis, como antagonista, com o UOL, o que fizeram com a Jovem Pan. Será? Não acredito não, mas eles estão preocupados. Folha de São Paulo, política. Governo Lula tenta aval do Tribunal Superior Eleitoral para atuar contra fake news e causa preocupação. Resumindo isso aqui para você. O governo Lula fez uma pergunta para o TSE. Olha, deixa eu te perguntar. Se eu perceber que alguém está falando mal do governo, eu posso entrar com ação, não na Justiça Federal comum, mas aqui no TSE, aí vocês podam o cara de uma vez por todas? Posso fazer isso? Então, falou mal do governo, eu venho aqui, pimba, mando pra mão do TSE. E aí o TSE fala, ó, acaba com esse cara aí, tira aí das redes sociais, dá um jeito, manda prender porque tá interferindo na eleição. Acha que eu tô mentindo? Lê aqui. O governo do presidente Lula iniciou uma tentativa de aval do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para atuar contra fake news na eleição. Movimento que gera um temor de efeito cascata para as advocacias públicas estaduais e municipais. Resumindo, é mais ou menos o seguinte: se falar mal do governo, seja municipal, estadual ou federal, eu vou acionar a Justiça Eleitoral contra você. E vou falar que isso é fake news. Vamos lá. A Advocacia Geral da União é o órgão que representa o governo juridicamente. Fez uma consulta ao tribunal questionando se caberia à Justiça Eleitoral julgar ações que visem restringir ou remover propaganda eleitoral que contenha desinformação sobre política pública federal de interesse da União. Então, na visão deles, se eles acham que é desinformação, tira. Ou seja, tinha nome, né? Chamava censura. E aí, é óbvio que a Folha está preocupando à toa. Você não acha? Afinal, o governo Lula não vai entender que uma coisa óbvia, verdadeira, que seja dita como o Lula participa do Foro Comunista de São Paulo, possa ser caracterizado como desinformação e o tribunal não vai entender isso, vai? É, já aconteceu, mas quem garante que vai acontecer de novo? E aí, você acha que alguém, por falar mal do Lula, pode ser punido? Não, isso não acontece no Brasil. Ninguém nunca viu falar de alguém falar mal do Lula e ser punido no Brasil. Opa, quem colocou isso aqui? Que sacanagem, me desmentiram. Juíza mineira é suspensa pelo CNJ por críticas a Lula. Normas do judiciário proíbem que juízes se filiem a partidos políticos ou demonstrem apreço ou desapreço a candidatos, lideranças políticas e partidos. Ó, a matéria, para quem quiser conferir, do Estado de Minas. No Conselho Nacional de Justiça, afastou a juíza Zilda Maria Youssef Murad Venturi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por publicar postagens de teor político-partidário com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, nesse caso, a gente não precisa nem lembrar o STJ de situações como essa, né? Quando um ministro atua abertamente como inimigo, né, de um governo eleito nos últimos 4 anos. Então, assim, normal dentro da democracia. Você pode até pegar aqui jornais de esquerda e ver aqui, né? Alexandre de Moraes, o adversário implacável de Bolsonaro,
que presidirá o TSE. Essa matéria é de 2022, né? Então, assim, a juíza não pode criticar o Lula, tá certo, né? Tá certo. Tá ali a lei fala que o juiz não pode falar sobre causas, não pode fazer críticas. Matérias como essa aqui também, que a gente tem que lembrar, né? Matéria da Veja, Gilmar Mendes. Maior contribuição de Bolsonaro foi devolver o Moro ao nada, né? Então, assim, ministros do Supremo, juízes da esquerda podem fazer críticas, né? É assim que funciona. Mas já que a gente citou a esquerda, né? E já que a gente citou o que pode ou não pode fazer a esquerda, vamos falar da esquerda internacional? Vamos falar do Macron? Pois é. Saiu uma matéria da revista Ceará que é interessante. E aí tem gente da esquerda fazendo vídeo falando que não, o que o Macron fez não foi um golpe. Mas já tem gente tratando isso como um golpe. Macron dá golpe e dissolve o Parlamento Europeu após ser derrotado pela extrema direita. Olha só o que o jornalista falou aqui e me chamou a atenção. O presidente de centro da França, esquerda, tá? Centro não, esquece. Dissolveu, no final de semana, o Parlamento Europeu, numa espécie de golpe, e convocou novas eleições após o líder francês ser derrotado pela extrema-direita na votação para o parlamento. Como estratégia para manobrar a derrota, ele convocou e antecipou as eleições do Legislativo francês para 30 de junho e 7 de julho. A decisão de Emmanuel Macron correu depois da vitória do partido da Marine Le Pen, que é uma política de direita, e aqui ele cita política populista de extrema-direita, para o Parlamento Europeu. O presidente francês afirmou que não pode fingir que nada aconteceu e que o resultado não é bom para o atual governo da França diante da ascensão de nacionalistas. Então, qual foi o argumento do Emmanuel Macron de dissolver o parlamento francês? Não foi bom para o governo. Eu não gostei da decisão do povo. Democracia, que se dane, né? Já aconteceu isso antes, tá? Então, só para deixar claro para vocês. É uma medida que governos utilizam, tem que ser em uma medida extrema em que coloque em risco a atuação nacional ou a segurança nacional, tem critérios. O Macron não utilizou nenhum desses critérios. Ele falou: é ruim para mim, tira. Ponto. É a democracia esquerdista dos aliados do Lula lá da Europa, né? Mas enfim, o Jacques Chirac já tinha feito isso em 1997, tá? Era um presidente, até foi o cara que deu o relógio pro Lula lá, né? Já tinha feito isso em 1997, quando ele, que era mais centro, né? E foi eleito um parlamento mais à esquerda, mas que era oposição a ele, ele foi, dissolveu o parlamento francês. E aí vamos lembrar que a França não é presidencialista igual ao Brasil, é parlamentarista. Lá tem um primeiro-ministro. E tem essa previsão, porque embora o parlamento tenha sido dissolvido, não é que o parlamento perde a sua força como um todo. É que eles precisam passar pela eleição novamente. Ele antecipou, mudou a data da eleição. Mas isso foi, como disse a matéria, sim, um golpe, uma espécie de golpe, porque perdeu. Perdeu, achou ruim, perdeu, o menino birrão, apelou e pronto. Foi o que aconteceu. É a esquerda, tá? É a esquerda. Aí se fosse a direita, nossa, a direita é golpista. Mas a esquerda passa pano para a esquerda, a mídia passa pano para a esquerda, e daí vai. Vamos lá, pessoal. Bolsonaro vai depor a Controladoria Geral da União no caso do Silvinei Vasquez nessa semana. Silvinei Vasquez ainda vai estar no livro de história ainda como um grande arbítrio do judiciário, não tenha dúvidas disso. Silvinei Vasquez já tem 8 meses que ele está preso. A acusação, ele fez blitz durante o período eleitoral, isso aí para atrapalhar a eleição. Então prende ele. Então o crime dele foi esse, segundo o STF, está 8 meses preso, e essa informação eu não consigo confirmar. Mas o que eu tive conhecimento é que não tem a denúncia formal contra ele. É tipo assim, é um preso que extrapolou, é a prisão provisória para o resto da vida, né, que eles criaram, que é uma contribuição para a jurisprudência aí do Supremo Tribunal Federal, né, o crime provisório para o resto da vida, né, a prisão provisória preventiva para o resto da vida. Mas enfim, vamos entender o seguinte,
Ele agora está respondendo, né, na Controladoria Geral da União, que pode perder ali o seu salário, pode perder o seu cargo porque está preso. E aí ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, vou convocar o Bolsonaro para ser minha testemunha. Que aí ele vai falar: olha, eu nunca pedi para interferir em eleição, nunca teve isso. Tá? As blitz vieram por coordenação ali da estrutura que deveria acontecer mesmo. E ele fez a defesa dele, foi mal observada. E, enfim, né? O que acontece é que agora o Bolsonaro vai prestar depoimento sobre esse caso. E aí tem um tiro aqui que pode sair pela culatra, porque qualquer coisa que o Bolsonaro abre a boca e fala pode ser usado contra ele no tribunal. Não, vai ser utilizado contra ele no tribunal da mídia, né? E no tribunal do Supremo Tribunal Federal também. Então, tem muita gente que está apreensivo com esse depoimento do Bolsonaro, com medo de que qualquer fala do Bolsonaro ali pode virar um canhão contra ele, a depender do que ele fala sobre essa questão. Porque esse tema, eleição, esse tema 2022 é muito tenso, né? Porque o Bolsonaro chegou a questionar, se tornou inelegível por isso, mas pode dar mais dor de cabeça para o Bolsonaro. Mas questão de prisão, essas coisas, a gente já viu que não vai acontecer tão fácil, tá? Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês é a matéria do Conexão Política. Pois é, bilionário que doou para o PT critica o governo Lula por política econômica à frente do Planalto. Ah, mais um L arrependido aí, né? Rubens Ometo, tá? Um grande bilionário aí da Cosan, ele doou nada mais nada menos que 1 milhão ao PT durante a eleição de 2022. E agora, ele está sendo defendido pelo Bolsonaro, tá? Ó, ele criticou duramente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A crítica veio em resposta à medida provisória que limita o uso de créditos do PIS e COFINS para compensar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Ele chegou a falar, o momento, o seguinte: olha, o governo Lula está tomando tudo no tapetão, tá enfiando imposto na gente, tá sangrando a gente não tá conseguindo mais, sabe, respirar, nós empresários, não estamos conseguindo. Mas peraí, é um empresário dos top, você deu 1 milhão pro Lula? Sério que você imaginava que o Lula não ia enfiar imposto no bumbum do brasileiro? Pois é, aí fica revoltante esse tipo de situação. E o pior, você sabe quem é que está saindo em defesa de derrubar a MP, em defesa dos empresários, em defesa do agro brasileiro, contra essa MP do Lula? Pois é o cara que o Ometo tanto criticava, é o Bolsonaro. Então, assim, a vida dá voltas, né? E aqui na política brasileira, ela capota, né? Ela gira numa coisa muito maluca aí, né? Desse Brasilzão. Vamos lá, pessoal. A última matéria que eu quero tratar com vocês, matéria do jornal Razão. Professor pede ajuda a Lula após enviar vídeos sexuais para estudante em Santa Catarina. E aí ele falou: sou vítima de homofobia. E ele fez aqui, ó, a publicação. Presidente Lula oficial, precisamos do seu apoio num caso de um pai homofóbico que tem, e aí ele fala aqui, que tem perseguido ele, né? O professor, acusado de ter enviado vídeos pornográficos para um estudante em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, usou uma rede social para pedir ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O indivíduo alega ser admirador do petista e solicitou seu apoio por ter sido supostamente vítima de homofobia. Abre aspas. Olha as conversas que o pai mostrou. Você vai gostar, disse o professor para o adolescente de 16 anos, após enviar vídeos ejaculando e se masturbando. Após o pai do garoto expor o caso, o suspeito ameaçou processar a família do garoto, tá? Da vítima, e exigiu que o vídeo fosse excluído. Ele também garantiu ter acionado o presidente Lula para interceder a favor dele. E aí, o que você acha? A questão moral que o Brasil está se tornando, hein? O cara pede para o presidente interceder a favor dele e acusa a vítima e fala que vai processar. Sabe o que eu venho falando para vocês? Impunidade. A sensação que se tem no Brasil hoje é a sensação nua e crua e dura da impunidade. O errado é o certo é errado e pronto.
É isso que sobra para o Brasil. Quer um outro exemplo? Olha só, o Tomé Abdu fez a publicação aqui de uma fala da Globo News, né? Não sei se isso é verdade, mas olha só. Urgente, querem proibir deputados de fazer lives. Olha isso. O que eu ouvi pode desestabilizar a bancada da selfie. Olha o que vai ser sugerido à Lira: proibir filmagem particular e transmissão online, ou seja, a boa e velha live, nas comissões. Quem quiser, acompanha pela TV Câmara. Seria um belo revés para a bancada da selfie. Uma cara de sensação, essa cara torpe de sensação. Olha, tá bem feito para extrema direita. Cara, é repugnante de ver o jornalismo brasileiro que ele se tornou. Mas enfim, não é possível que o Lira vai se prestar uma pouca vergonha dessa. Tomé Abdu escreveu o seguinte: os parlamentares encontraram nas redes sociais uma forma de falar diretamente com seus apoiadores e até mesmo explicar as pautas em andamento. No entanto, está sendo sugerido ao presidente da Câmara proibir as lives. A todo instante tentam calar nossa voz. A jornalista da Globo, Daniela Lima, sequer conseguiu esconder sua felicidade com essa notícia lamentável. É violando a publicidade. Eles não querem que o povo saiba o que eles fazem no escuro, né? No apagar das luzes. Eles não querem que o povo veja o que está sendo denunciado. E o pior, eles não querem a pressão popular contra os parlamentares. Como que a direita, como que a oposição conseguiu barrar várias pautas, principalmente projetos de enquete de fake news, entre outras coisas. Fazendo live, mandando pressão do povo, o povo cobrando, deputados, eu tô de olho em você. E é isso que eles querem tirar do povo. Então, esperamos que o Lira não deixe esse legado odioso, né? esse legado torpe para a nação brasileira de que nós não podemos fiscalizar aqueles que nós votamos, né? Que nós votamos, tá certo? Se bem que eu, para ser sincero, já não voto mais no Brasil, né? Eu voto em condição de estrangeiro, mas exterior, mas infelizmente isso é assustador, né? Assustador, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus, um grande abraço para vocês, Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Grande abraço.